Boa tarde, tudo bem? Manifestação Elizabeth. E o que aconteceu foi que virou um circo, assim. A gente opera, que é o formato de squad. Então a gente tem 3 squads. Para, Frog! Problema! É isso, cara. Se eu precisar não dormir, virar a noite, trabalhar no meu negócio, eu vou. Então, nosso foco hoje é investir em empresas ali, cheques entre 10 até 100 milhões de reais. O segredo não é ficar obcecado pelo concorrente. Gente, vocês não sabem. We have like one goal, is to like have a discussion. 111 dias pra acabar o ano. Tô bem estressada. Foi bem arriscado pegar esse trabalho sem brand book. Eu tô tensa. E um building public não tem dias só bons. E não tem dia só de vitórias. Pay attention. Pain plus reflection equals progress. Muitas metas que eu vou dobrar números, trazer pessoas pra Lemon que hoje, esse ano, na verdade, a gente não teve. Pega aí, ó. Eu quero saber das minhas falhas, não quero saber das coisas que eu faço bem, porque essas eu já sei. Muito provável que alguma coisa esteja consumindo a minha agenda bastante, eu preciso achar essa dor, eu preciso encontrar ela. Eu reajo com emoção e eu não preciso da minha emoção atrapalhando o meu negócio. Eu preciso ser racional, então respirar te leva pro racional. Olha só quem voltou, a mesa está de volta pra vista. Antes ela tava aqui, né? Feito um L, assim. E meus cachorros não estavam conseguindo ficar comigo, eles estavam tudo esmagadinho aqui. Daí eu decidi voltar, porque agora eles têm mais espaço. Enfim, olha, o ursinho morto e todo a espuma do ursinho, a cara do assassino aqui e assassino ali. Ó quem tá aqui, pra não me deixar esquecer que eu falei no vídeo. High risk, high reward. Dá pra acreditar que o meu mercado chegou agora e eu simplesmente tenho uma reunião me esperando. Que vergonha. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Eu sentei na cadeira pra entrar na reunião, tocou o interfone e falei, que droga, não acredito. Agora não. Que saco. E é comida, e ainda eles não recebem quando é comida. É, eu passo por isso no meu prédio também. Tudo que é mercado. E aí, vamos de trela de novo? Bom, vocês estão vendo que eu sigo fiel a usar camiseta branca. Eu acho que essa é a minha última camiseta branca, inclusive. Mas tô acreditando que vai dar bom. Banana. Nem sei o que tem aqui. Maçãs. Não pode faltar limão. Nossa, não sabia que eu tinha comprado, ainda bem. Ovos. Cenoura. Pros dogs. Eu estou com muita saudade de sair de casa, andar de moto e etc, mas eu não me sinto 100%. Uma coisa bizarra aconteceu e eu fiz uma busca no ChatGPT pra ver se eu tava enlouquecendo ou não, mas basicamente o efeito colateral depois dos antibióticos é sentir uma dor absurda no corpo. É como se eu tivesse prestes a ter uma cãibra a cada 5 segundos, assim. Isso porque eu amo fruta, vocês acompanham, e eu comi banana nessas últimas semanas que nem, mano, uma louca. É real, o remédio tem um efeito colateral que seu corpo fica doendo, ele fica tipo como se você tivesse com uma dengue, assim. E eu tô sentindo todos os efeitos colaterais possíveis dessa dor pós-antibiótico. O que tá me deixando meio fraca, assim, sabe? Não tô com força pra academia, puxar ferro, nada disso. Muito pelo contrário, eu me sinto tipo uma franga. Suco. Ai. Mano, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui é um antepasso de berinjela. É a coisa mais gostosa que você vai comer na sua vida, só que tem que ser dessa Deiva, que é essa marca aqui. Cara, ó. Então, aí chegaram minhas marmitas. Isso daqui é uma galinhada. Você tem que colocar numa panela fervendo. E é bem pouquinho, tá vendo? Não tô comendo muito. Frango xadrez, ragu de costela e purê de couve-flor. Isso aqui é um pão, que é pra comer com a berinjela. Mais galinhada, frango xadrez.
O melhor pão de queijo da minha vida, eu não sei se eu gravei vídeo mostrando pra vocês, não sei, mas o melhor pão de queijo que eu já comi em 33 anos de vida, definitivamente, pão de queijo com requeijão, mas assim, isso aqui feito de forma caseira, dá pra ver, né? Isso aqui é caseiro, isso aqui vende num lugar que vende coisas caseiras e boas, então é uma experiência bizarra. Uma torta de amêndoas, uma torta de linguiça com calabresa, arroz com brócolis. E é isso, de nada pelo entretenimento de um mercado que só eu sei fazer. Siga aí. Sujei minha camiseta. Acabou as camisetas brancas, voltei pro cinza chumbo, azul, preto. Acabou. É isso. Só porque eu anunciei, manifestação is a bitch. I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Money. Do you know what I'm saying? I'm down to do the do just as long as it's paying. Money. Do you hear what I spoke? I wanna make some dough cause I'm sick of being broke. Money. I will start some ruckus if someone tries to pull out on paying me my ducats. I just express my mentality, physicality, all my financial legalities. My aspirations to become the good earner. Capital or bankroll equal to Ted Turner's. And I got class from Menlo to Boston, Mass. And even past foreign touring chasing cash. And there's a chance that you could catch a bad taste coming in last place when you're running in that rat race. Life isn't all gravy boat. Sometimes spent up the creek with no paddle trying to row. Some get every chance to stack those chips, but every time big knots slip through the fingertips. All the people use cop pools and Tava pensando aqui, enquanto eu almoço, por que a nossa cabeça parece cabeça de médico, sabe? Tudo é urgente na minha cabeça, eu não sei se vocês são assim. Tipo, eu tô aqui almoçando, momento meu, que eu tenho que mastigar comida, ficar tranquila, né? Comer de boa, com tranquilidade, e minha cabeça tá acelerada. Como se eu tivesse que sair daqui em 3 segundos pra salvar uma vida, sabe? Como se alguém tivesse me dado um bip e falado, olha, vem aqui pro centro cirúrgico operar uma pessoa na emergência. É assim que a minha cabeça fica. É assim que é a sensação que eu tenho. De estar o tempo todo acelerada. E aí eu me pego pensando e falo, cara, você não é médica. Dá uma relaxada, dá uma respirada, mastiga sua comida. Não tem nada acontecendo, tá tudo bem. Vocês pensam assim? Vocês já chegaram nesse conflito mental também? Eu tô refletindo, porque isso não é novo pra mim, né? Eu me sinto assim há muitos anos. E foi um trabalho de muito longo prazo de melhorar essa ansiedade, minha cabeça acelerada e tal. E tem ferramentas pra isso, que é a prática da meditação, mindfulness, é você tá, tipo, presente, que é o que eu trabalho quando eu, me peguei acelerando aqui, mastigando rápido. Aí eu volto pra mim, é uma promessa entre eu e eu. Então eu faço esse trabalho de formiguinha, mas, óbvio, prática leva à perfeição no longo prazo, né? Não é pra amanhã que eu vou melhorar, então vira e mexe, me pego ali, tipo, cabeça, ó. Cara, tem uma frase do Ray Dalio que eu nunca esqueço, que ele fala que dor mais reflexão é igual a progresso, né? Ele fala pain more reflection equals progress. E a gente, como fundador, né, dono de negócio, a gente vai errar muitas vezes, vai tomar pancada, vai perder cliente, vai tomar não de investidor. Mas se você só sente a dor e não reflete sobre ela, você só sofre. Agora, quando você pensa, cria um princípio para não repetir, daí isso vira força. Então, por exemplo, na Lemon, quando eu errei no pricing, quer dizer, não é que eu errei, eu fiz o primeiro pricing, todo mundo erra no primeiro pricing, né? Eu perdi tempo, perdi dinheiro, mas eu refleti, transformei em aprendizado e hoje eu tenho um modelo produtizado que acelera as propostas que eu faço e dá clareza para o cliente e me dá mais clareza de longevidade, né? Outra coisa que eu também errei, então, de novo, perdi dinheiro, perdi tempo e tal, é ter feito muito projeto on demand, que é um projeto que eu faço uma vez e entrego, ao invés de projetos mensais, que ali eu fico mês a mês com o cliente do meu lado me acompanhando. Então, por que isso acontecia? Porque o mês a mês era muito caro pro cliente, era mais barato pagar o on demand. Então você olha para essas contas, refaz essas contas, recalcula a rota. Então se você tá vivendo agora uma dor, né, do agora no seu negócio, então reflita, né? Não tenta fugir dela. Pensa, escreve o que aquilo te ensinou, e isso é o que te faz evoluir de verdade como empreendedor. E eu falo isso
não de vozes da minha cabeça, né? Eu falo isso que eu justamente li o livro do Ray Dalio. E é um livro que tem mais de 700 páginas, ele é muito grosso, mas Pain More Reflection equals Progress é algo que me marcou, né? E eu sempre volto pra isso, e inclusive eu vou lá no meu escritório, vou colocar isso post-it do lado do High Reward, e é assim que a gente vai seguir, com esses frameworks mentais que eu tô resgatando, assim, de longa data e trazendo pra minha rotina, pra minha vida, porque isso eu não posso esquecer. Eu tenho uma reunião agora que, em um dos episódios, quem me acompanha assistiu que eu tive uma reunião de uma cliente que reclamou, assim, que depois que a gente entregou o manual de marca, o brand book, a expectativa, né, todo o material que a gente entregou não estava sendo compatível com a realidade deles. Então, o time interno de design deles não estava conseguindo desdobrar. E é muito comum isso acontecer. Quando a gente cria uma nova marca, um novo guide de marca, é muito comum o time interno patinar lá dentro. Só que assim, óbvio, com o maior prazer do mundo, eu e o time da Lemon de design ajudaria, né, o designer do time deles num follow-up mensal, todo mês ali, como se a gente fosse realmente parte do time, com folha de pagamento, etc e tal. Não é folha de pagamento, né? No caso é um FII, um contrato ali mensalmente, para ajudar eles a ramparem. Normalmente a gente já faz isso, então a gente fica ali na startup uns 3, 4, 5, 6 meses. Tem startup que nunca desmamou da Lemon, tá até hoje, pra garantir que eles rodem sozinhos. E nesse caso, eles, por falta de dinheiro, pegaram o brand book e foram se aventurar para desdobrar lá dentro, né, os criativos. E o que aconteceu foi que virou um circo, assim, é uma marca com muita cor e tal, então assim, se você não sabe trabalhar com cor, você não tem disciplina para trabalhar com cor, porque você tem que categorizar por SKU, por produto, que é o caso deles, é uma empresa de alimento, realmente, fica tipo muito difícil, assim, fica poluído visualmente. E aí acontece que a gente teve essa conversa 1 mês atrás, eles estavam tentando melhorar lá dentro, internamente, como estavam sendo produzidos os conteúdos, não deu certo, e agora a gente vai ter uma reunião para descobrir o que vai ser, porque eles querem contratar a Lemon, ver o que a gente recomenda, provavelmente mais uma consultoria, não sei. Então eu vou ouvir agora, mas é triste assim, porque quando uma marca ela dá quando uma marca ela cresce, ela evolui com a marca, ela tá fazendo ali uma versão 2.0, vai. E você tem que ter um time preparado para fazer isso acontecer. Não pode ser um designer que fez a V1 ou que não tem a skill para fazer esses desdobramentos. Tem várias complicações mesmo, mas eu acho legal que eles tentaram. Eu sempre solto a decisão na mão do cliente, né, uma decisão da Lemon, se eles vão ficar com a gente mês a mês ou não. É um desafio deles, é um risco que eles vão tomar. E que pena que não deu certo, que é uma marca linda, com muito potencial. E tá linda, não tá feia, nada aconteceu, não tem nada de grave acontecendo. É mais uma questão ali de interpretação de manual de marca e saber, né, colocar na ponta do lápis o que faz sentido para desdobrar em social. Então, que é o desafio deles, social media, né? Tá tudo bagunçado nos canais digitais. E é isso, vou levar vocês para um pedacinho dessa reunião, que eu tô ficando quase sem bateria aqui, e eu filmo tudo do meu celular, mas vamos ver. Vai atrasar. Ó, vou mostrar pra vocês a atualização que eu fiz. Anteriormente, a gente colocava... Deixa eu ver se tem aqui. A foto do time, tava assim, tal. Agora eu coloquei como a gente opera, que é o formato de squad. Então a gente tem 3 squads. 2 de business e uma de audiovisual. Então, deixei bem claro que tem PMO, tem o atendimento. PMO é uma pessoa que organiza os projetos, não deixa a gente se perder. O atendimento fica na ponta, tem o time de design, tem o time de tech, data e growth. E depois dessa galera aqui, tem também quem trabalha abaixo deles, mas eu só coloquei as pessoas importantes. E daí a galera de branding e conteúdo. E daí eu coloco que eu sou a líder de todas as baias. E aqui é a squad de AV, também PMO, atendimento, diretor de audiovisual, um editor e um motion designer. Então, basicamente, esse é o time para a galera entender que a gente trabalha no formato de squad, que é o que faz sentido para startup. Se fosse diferente disso, provavelmente a pessoa gostaria
tanto faz quem vai trabalhar, desde que ela conheça essas pessoas, ela veja o rosto dessas pessoas, né? Porque tem gente que inventa que tem time e tá operando sozinho. Que não é nenhum problema, mas aí é uma mentira, né? Nossa, sinto muito ouvir isso. Não, acho que faz parte das decisões. Isso é uma opinião pessoal, assim, não. Eu acho que é a primeira oportunidade. Dá um oi pro vlog. Para, vlog! Mano, ele meteu. Aqui não tem nada escondido, não, gente. Todo mundo sabe que tá sendo filmado, ó. Mas ele meteu numa reunião e falou assim: manda o problema que a gente resolve. Cara, eu queria atravessar a câmera, velho. Aqui, ó. Não. O cliente quer que a gente resolva o problema, entendeu? O que é um problema pra ele, pra nós é o dia a dia. É um cafezinho da tarde numa terça-feira, pra ele é um puta problema, pra nós é chama no peito. Pior que é verdade. Mas assim, saudável não, só tá lidando com louco. Bom, gente, é isso. Final do dia aqui. Hoje é segunda, mas a gente saiu da reunião com o pessoal, foi muito legal. Tem um desafio gigante aí pra gente abraçar. Não sei se eles vão fechar com a gente ou não. A gente é a única saída deles nesse momento. Só que assim, tem essa questão de budget, né? Tem essa questão de será que eles têm a grana? Então eu vou fazer um orçamento, vou mandar pra eles, daí demora mais um tempo. E pra ser sincera, é uma dor de cabeça, assim, no sentido de o problema deles é tão mais embaixo que eu vou ter que entrar como uma consultora pra reajustar e fazer algumas, né, mexer em algumas arestas ali. Enfim, então vai ser um desafio, vai ter muita energia colocando ali na mesa, então eu preciso fazer essa conta direito. Vamos ver. E é um cliente que eu gosto muito, muito. Bom, eu gosto de todos os clientes, né? Eu sempre falo isso. 1h15 da manhã, tô trabalhando aqui, fazendo uns conteúdos pro Instagram da Lemon. Vou criar uns 4 conteúdos muito fodas. E amanhã vou passar esses conteúdos para uma motion designer que vai produzir esse material. E me sinto mais confortável fazendo isso do que deixar o Instagram da Lemon parado, sabe? Eu preciso trabalhar mais o branding da Lemon e não deixar o Instagram ali parado, sabe? Me sinto mal fazendo isso, sendo que eu sou uma pessoa de construção de marca, né? Então a gente fica tanto tempo olhando pro negócio dos outros que esquece do nosso. Então é isso, cara. Se eu precisar não dormir, virar a noite, trabalhar no meu negócio, eu vou. Porque eu sei que isso que é o que vai levar a Lemon para um próximo nível. E lembrando que eu prometi voltar pro TikTok, então eu ainda tenho esse desafio pela frente. Eu honestamente não sei o que fazer, mas meu coração fica em paz quando eu tô trabalhando pra Lemon e não tô esquecendo ela, sabe? Fala, turma. Hoje o dia tá sendo corrido demais. Que horas são? 1h20 da tarde. Eu tô agora montando uma proposta aqui para um cliente um prospect que eu falei ontem, que é uma startup de saúde, outra. Depois eu vou montar mais uma proposta, que é pro pessoal que já foi cliente nosso, que eu comentei aí no vídeo na segunda-feira. Tem uma reunião agora às 2 com o Vinícius, que é o designer da Lemon. Eu nem sei o que a gente vai falar. O que a gente vai falar mesmo? A gente vai discutir porque a gente tá batendo a cabeça com uma apresentação de quinta-feira pro cliente que a gente tem, que é a startup de saúde. A gente tem que apresentar o design system das redes sociais. E eu tô pensando de um jeito, ele tá pensando de outro, a gente tem que chegar num ponto em comum. Então eu fiz uma apresentação, mostrei pra ele as redes sociais de todos os players. Mostrei uma rede social que pra mim é benchmark de saúde. E tô levando pra ele o que eu tô imaginando que deveria ser. Eu acho que é o único jeito de convencer alguém mostrando pra ela o potencial que tem quando você tem uma visão clara e não ficar só discutindo cor, detalhe, etc e tal, porque eu não sou designer, então eu não vou ganhar na técnica, eu vou ganhar no convencimento de apresentar uma visão com um benchmark estratégico que eu fiz, estudo de marca e tal, pra mostrar pra ele o caminho que eu quero ir. Depois, às 3 horas, eu tenho uma reunião com uma pessoa que eu não conheço, mas que é de um fundo de investimento. Vamos ver como vai fluir essa conversa. E é isso, eu vou mostrando aí um pouco da rotina pra vocês. Desde que eu arrumei o escritório, eu não coloquei ainda os magnéticos pra posicionar
o meu celular e filmar tudo, eu tô fazendo uma coisa de cada vez, juro. Minha agenda é basicamente sentar nessa cadeira de manhã e só sair daqui umas 6, 7. E o dia tá horroroso, vou mostrar pra vocês. Dá pra ver, ó. Olha o céu como tá. Vai chover, sem dúvidas. Errados, tipo, fazem umas piadinhas e tal. Isso aqui eles foram pra outro nível. Eles pegam histórias de pessoas que são parceiros, clientes, e também usam um pouquinho de how it works. Eles trabalham muito com vídeo, né? Então, assim, eles mandaram muito bem. Aí os outros concorrentes também são muito ruins. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Prazer te conhecer aí. Cara, e aí, como você me achou lá no LinkedIn? Te dar um contexto do porquê, né? Mas eu acho que eu vi um post de alguém que eu não sei. Ah, já sei. Você tá trabalhando com o pessoal da... Como chama? Aquela empresa? Leite de cabra, não, né? São os meus amigos. Então, nosso foco hoje é investir em empresas ali de cheques entre 10 até 100 milhões de reais. Então, eu diria que a partir do Series A. Mas, por mais que essas empresas hoje estão no estágio até Series A+, eu vejo muita dificuldade, algumas delas, inclusive, de conseguir fazer, vamos dizer assim, entre aspas, um processo de criatividade, enfim, acho que até pelo estágio, do que eu imagino que deveria ser para uma empresa que está com um cheque um pouco maior ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Legal, vamos por partes, porque acho que tem uma coisa interessante que você falou, que é muito comum nesse setor de, enfim, tecnologia, startups, que é essa bagunça, né? Você recebe uma rodada de investimento, seja a A, B ou a C, tanto faz, não importa. Tipo, você recebe a grana, você aplica ali em algum lugar, mas o time interno é o mesmo. Então, eu opero além do Series A, é que eu gosto de pegar cliente que tá no começo, porque eles são muito confusos. Eu acho maravilhoso, tipo, eu adoro essa bagunça, entendeu? Adoro a gente. Não, eles são confusos, só tem engenheiro e galera de produto, e eu sempre trabalhei com essa galera e falo, oh, meu Deus do céu, vamos ajudar. Venture Capital me procura muito para atender qualquer tipo de startup. A maioria começa ali também, já tá com um cheque de 100 milhões e etc. Então, dando um contexto aqui do meu lado. Vai ter 5. Você pega um gap geracional mesmo. É muito grande. E assim, eu te mandei um arquivo aí, porque tem, na minha cabeça, o que a gente tinha que ter como missão para 5, 10 anos, em termos de marca, tá numa lista dessa, por exemplo, em alguns aspectos específicos. Tô aqui tomando um café e escrevendo um artigo, né, pro meu Substack. E eu tô pegando um aprendizado de lá, que eu tô escrevendo lá, e vou trazer aqui pra vocês, que é Jeff Bezos. Ele fala que o segredo não é ficar obcecado pelo concorrente, mas pelo cliente. E que a estratégia certa é pensar sempre em 10 anos e não em 10 dias. Então, no dia a dia da Lemon, eu vejo hoje isso, né? Se eu olho demais pro o que outra agência tá fazendo, eu me perco. Mas quando eu foco no que meu cliente precisa hoje, eu tenho clareza, proposta rápida, estratégia sólida. Eu crio algo que vai continuar valendo daqui 10 anos. Então, se você tá, empreendendo, a pergunta não é o que meu concorrente está fazendo. Eu sei que é importante olhar a concorrência, mas uma vez só quando você vai estruturar o seu negócio. Mas sim o que o seu cliente vai continuar precisando pelos próximos 10 anos. E é aí que você constrói algo duradouro, que é o que a gente chama de LTV, Lifetime Value, que é quando você tem um cliente por anos ali com você. Se você oferecer um bom trabalho, ele não vai querer te largar, né? Para referência e benchmark, eu olho muito concorrente, mas não olho como eles se estruturam, se eles trabalham em BUs, em squads, o que eles fazem. Eu não fico olhando nada disso, não. Mas, às vezes eu me pego, sim, comparando estratégias de estúdios parceiros meus, e às vezes penso, por que eu não tô fazendo isso também, sabe?
Não do jeito que eles trabalham, mas nos ambientes que eles estão, nos rolês que eles estão, onde eles estão entrando. Mas cada um opera de maneiras diferentes, como fundadores, e cada um tem uma estratégia diferente. Eu acho que a gente tem que confiar nos clientes que a gente tem, no que eles estão pedindo, ouvir a dor deles e começar a atender a dor deles. E assim a gente tem a SLTV, e assim a gente tem esses clientes que vão ficar, enquanto a gente ganha mais clientes, enche o nosso portfólio, e tá tudo bem. E cada um vai ter seus clientes, cada estúdio vai ter seu cliente, entendeu? Não é uma guerra, um duelo de estúdios, né? Então, essa é a reflexão da manhã. Bom dia, Lemonades. Gente, ontem eu subi aí um vídeo no canal. Hoje é quarta-feira e eu subi um vídeo aí de quinta, sexta, sábado e domingo, com preview aí dos próximos capítulos que eu vou postar aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta na minha rotina. Peraí. Bom, basicamente o vídeo ontem ele foi um pouco diferente, porque eu coloquei mais conversa, né? Então vamos ver como ele vai performar, se vai ser muito diferente do que a gente fez até aqui. Essa é a rotina realmente, assim, nua e crua de uma fundadora, né? Eu não saio do meu escritório, eu não saio de onde eu trabalho, então a filmagem fica muito ali dentro do cubículo, ali do escritório, e as interações que eu tenho com vocês, as interações que eu tenho com os clientes é aquilo que eu filmo, né? Então, depois vocês me deixam aí feedback do que faz sentido vocês assistirem, do que vocês gostam, do que vocês estão buscando, o que vocês querem. Porque eu quero trazer sempre insight em todos os vídeos, desde que sejam aprendizados que eu vivi, que eu passei, e nada que eu tiro da minha cabeça também, tipo random, sabe? Tem que ter algum fio por trás. Chegou o dia de testar esse A2 aqui integral, vamos ver como ele vai pasteurizar o leite. Mas o outro que eu tava usando já tava pasteurizando muito bem. Vocês viram aí o art latte que eu fiz, né? Ficou muito foda. Gente, olha que bizarro esse pão de queijo que eu falei pra vocês que é muito bom. Olha o tanto de catupiry que sai de dentro. Gente, eu vou filmar isso, mas eu não sei se eu vou postar ainda. Mas vocês sabem aí que eu tô procurando apartamento, né? E casa, enfim. E, ontem à noite eu pedi pra Deus uma luz. Falei, Deus, me ilumina nessa decisão, porque eu preciso ser muito assertiva e pedir pra Ele. Falei, em 24 horas me manda um sinal, me dê um caminho, você vai saber o que fazer e eu vou saber, porque eu vou, tá na sua presença. Acordei hoje, fiz minhas coisas e mandei uma mensagem pra uma corretora de imóveis que mora aqui no meu condomínio. Eu amo morar onde eu moro, tá? Eu acho o bairro ótimo, acho o condomínio fantástico, é muito tecnológico, é muito avançado, tipo, nem um bairro aqui de São Paulo, nem nada conseguiria avançar o nível de tecnologia que tem aqui. E aí eu mandei mensagem pra essa mulher, falei, tem algum AP nesse esquema, que eu tô de olho aqui e tal, nesse tamanho, tem um cachorro e tal. Aí ela falou, Flávia, eu tenho, vamos se encontrar no andar tal, vem aqui que eu te mostro. Eu fui lá, amei. Teria muito trabalho pra fazer no AP, porque ele tá pelado, né? Esse AP meu aqui eu já tô há 4 anos, então eu decorei ele, enfim. E aí, cara, saí de lá e fiz uma proposta. Tá na mão de Deus agora se a proprietária vai aceitar ou não. Se ela não aceitar, eu vou tentar ainda mais uma vez jogar um valor um pouco mais alto. Mas é isso, seria uma mudança dentro do meu condomínio. Literalmente, eu saio daqui e só mudo de andar pra um lugar maior, mais espaçoso. Então eu tô feliz, otimista, queria muito que desse certo, mas é isso. Essas decisões não dependem só de mim, tem forças maiores. Então vamos ver. Ai, gente, eu não tô conseguindo focar, eu tô muito ansiosa, porque entre hoje e amanhã eu vou receber essa proposta do apartamento. E assim, minha cabeça tá completamente em todos os lugares, menos no trabalho. Tipo, eu tô ansiosa no nível, queria que aprovasse. Isso é um bom sinal, tipo, eu tô afim. Mas uma dor de barriga, né?
Gente, vocês não sabem. Isso que é o da hora de ter vlog, porque agora eu posso dividir e se um dia eu quiser assistir tudo, é mais um pedaço de história que eu tenho pra contar. Simplesmente aceitaram a minha proposta do AP aqui no meu condomínio e eu tenho 30 dias pra me mudar. E, cara, tô muito feliz, velho, porque o valor era, tipo, muito alto e eu fiz uma negociação que, cara, eu joguei o valor pra praticamente 3 mil reais abaixo do que estavam pedindo e aceitaram, mas óbvio que eu tenho um track record muito bom, né? Eu moro aqui nesse condomínio há 4 anos, me conhecem por aqui, sabem que eu sou de boaça, e é um condomínio também de alto padrão, então quem tá aqui dentro normalmente já tá pagando um preço meio, né, tantando a cabeça, então... Mas eu tô muito feliz, porque na verdade esse AP é irado que eu tô indo, né? Só que eu tô indo porque eu queria espaço pros cachorros, e lá tem, tipo, mano, uma varanda que é cacete, gigante. Precisa limpar, precisa reformar umas coisas lá e cá. E com esses 30 dias aí que eu tenho de sair daqui pra me mudar pra lá, eu vou ter um pouco de espaço e liberdade, né, que a proprietária vai me dar pra começar nesses 30 dias que tá desocupado lá, eu ir limpando, enfim, arrumando as coisas, organizando, pintando, pra eu só entrar lá com tudo pronto, né. Tem armário pra fazer, tem um monte de coisa pra mexer, então isso significa que eu tenho que trabalhar 6 vezes mais pra pegar de volta esse dinheiro aí que eu tô investindo e colocando, que é num momento, inclusive, muito arriscado, né? Que eu já falei pra vocês, novembro, dezembro é muito parado. Graças a Deus eu tô com clientes recorrentes, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Isso, assim, aprendi já do pior jeito. Diversos momentos da minha vida. Então é isso, mas eu, graças a Deus, deu tudo certo. Deus sempre ouve minhas orações, meus pedidos, e eu ainda sou exigente, peço pra ele me dar uma resposta em 24 horas e toda vez vem em 24 horas, toda santa vez. Mas eu sou fiel, eu tenho muita fé. Isso não é uma coisa muito nova na minha vida, na verdade eu comecei a praticar minha fé com muito mais força e vontade tem uns 2 anos e meio, 3 anos por aí. 1 ano depois que eu me mudei pra cá. Muita história aconteceu na minha vida e por isso que eu, né, busquei. E só coisas boas acontecem na minha vida depois disso. Só porque eu entrego nas mãos dele. Ele que toma as decisões e as rédeas da minha vida. Então, muito feliz que ele me deixou ir pra esse lugar. That you like because it's like the details of how you like it is made. And then show me some design. You see some things that we've been designing. First thing is where we are. We have this timeline where we understand the components that we wanted to design, and we did the kickoff with you. We set a new color, a new type. We've been designing with that type, and we'll show you. And again, I want to tell you something that today we have like one goal is to like have a discussion. You want to have the best design ever for your brand. You don't want to buy like a pre-made design system because it won't be equal to your brand. So that's why you do something, because it gives you scale throughout the flows. Oh, I like the button, I like the color. Like, you will start to see consistency in your product. If you ever want to like pivot or change your product completely, it's fine. The design system will help you. But you have everything you need to code and start your design system. We are here. So don't expect to see like a button. You will see it, a button, but we didn't define how. Here we go. Oiê! Hello, tô até com o Marcão aqui, que você também vai mexer na parte dele. Não, mas sei lá? calma, Não, isso pode daí... utilizar até o 500. Isso daí é o UX do aplicativo, gente. É isso aqui, ó. Tá. Daqui pra cima. Beleza, mas a gente
vamos falar de social, a gente precisa que as coisas estejam conversando, ou a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente Não, disso? aqui pra gente, eu falei com a Amanda agora na reunião, aí eu falei pra ela que em social a gente tá pensando em seguir com o número 500, que foi a cor oficial que eles trouxeram pra gente, é o que você já está usando. Na verdade não é esse não, é bem diferente. É o 500. É que eu peguei do print. Gente, eu tô só o pó. Agora é 17h40, eu saí da reunião com o time de PR. PR é como eu posso explicar? É uma agência que cuida da comunicação de uma startup, de uma empresa que quer ir para jornais, revista não, né? Que aí já é mídia offline, mas que sai assim na Exame, na revista Exame, na Veja, enfim, então toda a estratégia de marketing. Quando você vai fazer uma estratégia de go-to-market, você tem que pensar em quais são os pilares de comunicação que você quer estar. E agora a gente tá... agora não, né? A gente tá pensando em lançar daqui um mês. Esse corre aí dos 30 dias que eu falei pra vocês, então já tá aí a data de lançamento. E esse time aí que vai atender a gente, caralho, desculpa aí o palavrão, mas em 30 dias fazer um lançamento em PR é a coisa mais surreal que tem, e eles toparam. Então assim, você vê o nível que é trabalhar com startup, assim, não tem nada para daqui 3, 6 meses, é tudo para ontem. E por sorte, né, eu trabalhava com saúde, então eu já tinha o know-how de trabalhar, né, nesse nicho, nesse segmento, falar sobre o sistema de saúde, então eu já tinha conhecimento. Se eu não tivesse, se eles tivessem contratado uma pessoa que não tem conhecimento, provavelmente ninguém ia pegar o job. Tudo acontece por uma razão, viu? Mas o negócio tá doido. Agora eu vou seguir tocando aqui, que tem muita coisa no meu prato. E aí eu adicionei um prato extra, né, que é a minha mudança. Então eu tenho que avisar o proprietário aqui desse apartamento, vou me preparar para conversar com ele amanhã. Preciso conversar com o time de mudança também, time de pintura para entrar no apartamento, com a arquiteta para fazer meu escritório, já fazer tudo. Então assim, é muita coisa. Bom dia, turma. Nossa senhora, acabei de acordar essa madrugada. Eu acordei, sei lá, 1 da manhã, não conseguia dormir, fui dormir só umas 3, 4, e agora acordei de novo. Nem sei que horas são, sei que deve ser 8 e alguma coisa. Mas é isso, agora eu vou tomar um café. Na verdade, tudo que eu queria era ficar na cama dormindo, que eu tô com muito sono. Mas eu já acordei com mensagem dos corretores lá, da corretora sobre o AP novo. Então eu já tive que levantar e resolver as coisas. E agora eu vou fazer um café, meditar, escrever. E é isso, depois eu mostro pra vocês, porque eu tenho reunião o dia inteiro, eu tenho acho que 6 reuniões hoje. Nem vou filmar tudo. Tô assim... Porra, essa semana foi puxada. Vou pegar aqui meu computador pra mostrar pra vocês a resposta que eu mando, quer dizer, a pergunta que eu mando pro prospect, depois que a gente conversou, depois que eu mandei a minha proposta, e aí eu faço um follow-up depois de 1 semana sem resposta com todo o prospect, que é normal, às vezes levam 2, 3 semanas, eu mando uma mensagem e eu vou ler pra vocês como é essa mensagem. Basicamente é assim: Oi Nicolas, bom dia, tudo certo por aí? Nas últimas semanas, a gente entrou na fase de definição dos parceiros que vamos atender no Q4 e Q1. Isso se chama Quarter. Como você viu na proposta, a Lemon trabalha com poucos projetos simultâneos e estamos finalizando agora quem vamos priorizar nesses próximos ciclos. Antes de fechar esse alinhamento, queria entender se faz sentido para você seguir com a gente nesse momento. Se sim, me dá um alô para garantirmos espaço na agenda estratégica. Fico por aqui, à disposição para ajustar ou esclarecer qualquer ponto da proposta. Abraços. Isso faz com que a pessoa use esse momento como a última reflexão, a última oportunidade que ela tem de refletir sobre, putz, vai dar tempo ou não vai? E isso não é só parte da estratégia, isso é real. No meu caso, na Lema, a gente não consegue atender muitos clientes, então quando a gente faz esse tipo de alinhamento, não é uma pressão em cima do cliente, é só avisando ele que até Q4 e Q1 a gente vai estar lotado e não vai conseguir atender ele se ele precisar da gente numa emergência.
isso acontece. Agora eu preciso, agora eu preciso de ajuda, me socorre aqui. Não dá. Então eu já aviso num bom tom, assim, sabe? Bom tom no sentido de parceria mesmo. Tô avisando porque, tipo, não vai dar tempo. E sempre funciona, eles sempre aceleram nas decisões, porque às vezes tá lá no fundo da lista dele, tem um monte de coisa pra fazer na empresa dele, essa é a última coisa que ele vai se preocupar, mas ele deveria estar se preocupando, entendeu? Se é importante pra ele. Cafezinho da tarde, porque eu tô com sono e tem muita reunião pela frente. Essa é a merda de acordar de madrugada. Gente, olha a implicância. Eu comprei uma garrafinha nova, porque durante as reuniões eu fico bebendo muita água e eu tava achando estranho que a minha tem um canudo. E eu ficava, tipo, sugando o canudinho no meio da reunião, eu achava bizarro, assim. Aí eu comprei essa que é mais decente de beber no meio de uma reunião. Coisas que eu implico, que são literalmente mínimos detalhes. Mas achei bonita a cor também. A minha era preta, de 3 litros, essa aqui é de 1.200. Gente, eu vim pra cama agora que eu vou entrar na terapia. E olha isso. 111 dias pra acabar o ano. Vocês têm noção? Reta final. Imagina que comecei aqui, ó, trabalhando que nem uma filha da puta. Cheguei aqui e sigo trabalhando como uma filha da puta. E vou passar esses 111 dias trabalhando mais do que nunca. Se Deus quiser. Última reunião do dia, agora é com a Health Tech. Eu vou apresentar para eles como vai ficar o design system das redes sociais pré-lançamento. E tô um pouco ansiosa porque essa marca ela não investiu em brand book, ela investiu em construir o design system do aplicativo, da plataforma, mas não em marca. Então, quem é designer, quem trabalha com marca vai sentir mais essa dor, assim, como que você constrói em cima de algo que você só tem uma cor para trabalhar e você tem que desdobrar cores e systems e formatos, é bem difícil. Esse é o desafio que a gente tá, então a estratégia que eu cheguei foi apresentar 2 caminhos visuais, que são benchmarks, mostrar o caminho que eu acho que seria ideal para eles e já trazer uma visão do que a gente acredita que deveria ser a marca, né? Como ela deveria se comportar. E aí, óbvio que o fundador de uma marca, ele tem muito palpite, né? E esse palpite é o que guia a gente. Então é como se ele fosse a mão do designer, porque o CEO, ele é o dono da marca. E ele tem uma visão. Então a gente tem que chegar num lugar onde a gente consiga dar vida à visão dele. Então esse vai ser o nosso desafio. Extrair dele a visão dele e conseguir traduzir isso em design. E o único jeito é trazer 2 caminhos, 2 oportunidades visuais, mood boards e ver qual caminho ele quer seguir. Então vamos com tudo aí. Fala, pessoal! Nossa, gente, eu tô só cumprindo tabela aqui. Tô bem estressada. A reunião foi ok. Eu já tava com um gut feeling que seria estranha, porque justamente pelo que eu falei antes, da gente não ter uma certeza de brand book, de um design claro. E o cliente concordou. Então a gente levou 2 opções, né, para eles tomarem uma decisão. Eles tomaram uma decisão, eles já decidiram com qual mood board a gente vai seguir. Mas não vai ser uma missão fácil, porque são muitos posts e a gente tem que tornar isso escalável para tráfego pago. Então, acho que a minha dificuldade está sendo muito esse lugar de não ter um brand book. Eu nunca pensei que um brand book fosse fazer tanta falta assim. Eu acho que foi bem arriscado pegar esse trabalho sem brand book, pra ser sincera. E essa tá sendo uma dor latente agora, pra mim e pro Vinícius. E uma preocupação, porque a gente quer sempre entregar o melhor. E eu tô com muito medo mesmo de não ser traduzido o melhor que a gente pode entregar por falta desse brand book que não existe. Então agora cara, honestamente,
Agora é a hora de eu e o Vinícius ser muito diligente nas escolhas que a gente vai fazer, baseado na referência que eles escolheram. E o cliente pediu pra gente entregar até terça-feira que vem essas imagens, esses conteúdos, pra eles aprovarem o mais rápido possível, porque o lançamento vai ser agora dia 6. Ai, eu tinha até esquecido como são altas emoções quando chega perto do lançamento. Enfim, eu tô tensa. Tô bem tensa, na real. Não tô pouco tensa, não. Mas eu acho que é o que eu falei, né? Antes, pain, more reflection equals progress. Então, acho que hoje foi um dia de pain. E eu tô tirando disso uma reflexão. E a partir daqui, tem que ter progresso. Então, o que eu aprendo com essa dor? Em cima da reflexão que eu tô fazendo. E como eu evoluo, como eu vou fazer um progresso disso. Eu me irrito, gente, eu me irrito muito com pequenas derrotas. E nem é uma derrota declarada, sabe? Mas é uma derrota pra mim, porque o dia do lançamento tá chegando e o trabalho é muito grande. Enfim, desabafo, porque isso aqui é um building in public, né? E um building in public não tem dias só bons. E não tem dias só de vitórias, não tem dias só de emoções positivas. Hoje é um dia com emoção não muito na frequência alta, vamos falar assim. Mas uma coisa aconteceu que foi legal, não nessa reunião, mas eu recebi agora há pouco da Motion que eu contratei pra Lemon. Ela fez um post pro Instagram da Lemon e ficou bom, hein? Eu tô explicando com a minha voz e com um vídeo super animado a diferença entre branding e marketing para startups. E eu fiz o roteiro, fiz a locução, mandei pra ela minha ideia, minha visão, e ela executou. Eu achei animal. Vai pro feed da Lemon, quem segue a Lemon no Instagram, Lemon_company, vai ver esse vídeo. Gente, vocês acreditam que eu falei do Ray Dalio e acabou de sair um podcast hoje com o próprio Ray Dalio? Eu não lembro onde tá, eu acho que tá no The Diary of CEO, que eu amo. Eu acho que é nesse que tá, eu vou assistir agora. Eu vou assistir agora pra dormir e ver se ele me ajuda. Oi, Snow, oi, filho! E eu ver se ele me ajuda com alguns insights. Nossa, eu tô indo dormir muito irritada, mas é isso, faz parte do jogo. Pay attention. Pain plus reflection equals progress. And from that principle, my company became the largest hedge fund in the world. Managing how much? $150 billion. But I learned that history of things that never happened in my lifetime before were important things to understand in order to predict the future. Pegaram a visão? Como que você não assiste uma aula dessa online, disponível, de graça no YouTube? Quem me segue, por favor, além de dar o like, deixar seu comentário e subscribe, por eu estar indicando isso pra vocês, que vai mudar a vida de vocês assistir esse vídeo de 1h34, vão lá no YouTube, já deixa como assistir next, depois do meu, e vão ser felizes. Bom dia, Lemonades. Hoje é sexta, 3h30 da manhã. Acordei aí 1 horinha atrás, aí eu fiquei na cama me questionando, eu realmente tô acordada? Eu realmente acordei assim, queria voltar a dormir de qualquer jeito, mas não foi o que aconteceu. Bom, eu vou fazer um café, eu vou ficar de boa. Eu tava assistindo na cama o podcast lá do Ray Dalio. Eu dormi assistindo ontem, porque o começo é muito chato. Ele começa a falar somente sobre, acho que UK e Estados Unidos, aí eu pulei essa parte e agora eu tô numa parte mais interessante. Mas ainda assim, eu acho que os conteúdos do YouTube dele, do próprio Ray Dalio, são melhores do que esses conteúdos aí de podcast, que eu acho que ele é meio que obrigado a dar um 360 na vida dele, contar as histórias dele, que são muito interessantes, mas assim, eu focaria mais nos princípios, sabe? Que é da onde ele tirou o aprendizado. Então, se ele contasse histórias de cada princípio, agregaria mais valor. Mas tá bom agora, melhorou. E, enfim, já que eu acordei, eu tenho um segundo podcast pra assistir hoje. Não é podcast, é um vídeo muito antigo, se eu não me engano é de 1970. É um
professor que dá uma aula maravilhosa sobre concentração, foco e não ser uma pessoa multitarefa. E eu assisti esse vídeo quando eu comecei a empreender com a Lemon. E esse vídeo me marcou muito. Só que vocês acreditam que eu já esqueci muita coisa do que eu aprendi no vídeo? E eu acho que é isso, tem até um certo limite onde a nossa mente guarda as coisas, né? Então eu lembro de muita coisa que o cara falou, mas eu não lembro nos detalhes. Então eu vou assistir de novo e dessa vez eu vou escrever as coisas que eu gostei pra não perder. E é isso, assim. Hoje eu tenho 3 reuniões, na verdade. Tenho que finalizar as propostas. Já estão rápidas, já estão mais rápidas pra fazer e executar. Porém, como eu tinha colocado como deadline sexta-feira, eu comecei elas e agora hoje eu termino e mando. Semana que vem eu vou começar a desenhar os OKRs e KPIs da Lemon, que serão os OKRs e KPIs de 2026. Poderia fazer isso mais pro final do ano? Poderia, mas eu já tenho a visão do que eu quero agora, assim, tá na minha cabeça, tá fresco. Então eu vou começar a escrever e já no final do ano vou começar a me adaptar em busca desses OKRs, que vão ser muitas metas, que eu vou dobrar números, dobrar provavelmente, não dobrar, mas trazer pessoas pra Lemon que hoje, esse ano, na verdade, a gente não teve. Quero trazer uns trabalhos diferentes, pessoas com olhares diferentes, enfim. Mas isso é só uma coceirinha, assim, do que eu vou fazer. Tem coisa ali que vai ser muito foda. Eu quero sistematizar tudo. Que nem eu produtizei os serviços da Lemon, eu vou sistematizar, vou fazer um system de cada etapa do trabalho, de cada etapa do processo, do onboarding ao offboarding do cliente, assim. E tô animada, velho, porque eu acho que nada hoje em dia deveria ser tudo manual, tinha que ser tudo automatizado, sabe? Inclusive, as propostas que eu faço ainda são manuais, apesar de eu ter feito toda essa produtização. Eu vou descobrir como que eu consigo fazer ela mais automática, assim. Vamos ver se eu dou um jeito também. Tem que parar e estudar e focar nas metas que você escreveu. O OKR é alcançar um objetivo, né? E os KPIs são as bússolas que ele te dá direcionamento como você chega lá. Os KPIs, né? Então, é isso. Eu vou começar a escrever na semana que vem, porque hoje é sexta. A cordinha vai ser puxada cedo. Da série, quem for de São Paulo, vier pra São Paulo, tem que pedir. Fat Buddha. Muito bom. Olha só que coisa fofa. Eu acho muito bonitinho esse budinho aqui na embalagem. Pega aí, ó. Isso aqui é Orange Chicken. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu era viciada nisso. E graças a Deus tem no Brasil. Gente, isso aqui é de outro mundo. De outro mundo. Fala, turma, tudo bem? Tô aqui hoje é sábado, queria fazer esse vídeo pra finalizar toda a minha semana aí desse Beauty in Public. Eu comprei definitivamente o melhor tripé da minha vida. Ele tem um Mega Safe, então eu só encaixo o iPhone agora e saio gravando. Ele estica, fica pequeno, faz tudo, é bem legal. Eu acho que é isso, essa sou eu me dedicando a essa era de criação de conteúdo. Eu tô gostando, acho que trabalho um lado mais criativo meu, então eu gosto bastante, porque no final do dia acho que mexe muito com a minha essência, ser uma pessoa criativa. Mas eu tô aprendendo, eu tenho os Millennial Pauses, né, que é a gente é muito zoado, quem é millennial é muito zoado pela geração Z, porque a gente fala e tem umas pausas, né, e eu faço muito essas pausas de... Enfim. Aparece aí, gata. Te amo. Te amo. Te amo também. É por isso que eu amo tanto trabalhar em casa. Eles me trazem tanta alegria. Tipo, eu amo muito estar perto deles. Sexta-feira eu não gravei nada. Eu tirei o dia pra fazer reuniões que eu precisava de mais atenção. Inclusive eu usei fone de ouvido e vocês assistiram o último vídeo e sabem o quanto eu tava sentindo falta de usar fone de ouvido. Então, sexta-feira foi um dia que eu não filmei nada. Eu tô tentando gravar, mas
esse carinha aqui tá causando. Mas então, na sexta-feira, então, não fiz nenhum vídeo. É óbvio que na quinta-feira eu também terminei o dia estressada, como vocês viram, e eu sou uma pessoa que preciso de tempo para absorver algumas coisas. Eu gosto de refletir sobre o que aconteceu, eu gosto de reflexão, sempre gostei, mas depois do vídeo que eu até trouxe aqui nesse vlog, né, que foi Pain plus Reflection equals Progress, eu tenho trabalhado ainda mais nesse lugar de como eu posso melhorar. Eu sempre tô buscando uma versão melhor de mim, eu preciso ser 1% melhor todos os dias, seja na minha saúde mental, na parte física e também profissional. Eu acho que eu me esforço muito para distribuir bem os cestinhos, assim, equilibrar os pratinhos da minha vida, mas obviamente não é uma tarefa fácil. Essa é a primeira vez que eu tô assistindo muito de perto como eu performo, de um ponto de vista onde não tem uma pessoa acima de mim para me dar feedback. A única pessoa que eu tenho sou eu mesma, então eu preciso ser bem rígida comigo mesma, sempre fui, então não é nada novo pra mim, mas eu preciso ser rígida sim e ser muito realista com as minhas tomadas de decisão, quando eu acerto, quando eu erro, e quando eu percebo que eu não acertei, que foi uma falha processual, qualquer coisa do tipo, dói mais do que quando alguém chega e dá um feedback, porque você tem consciência de onde você não acertou, e você acaba, pelo menos eu, né, tô falando por mim, eu fico um pouco frustrada. Por sorte eu tenho um time muito incrível, então naquele dia ainda naquele dia não, mas no dia seguinte eu conversei com o Vini e a gente trocou uma ideia de como a gente pode melhorar os processos daqui pra frente, e eu fiquei bem mais tranquila depois de conversar com ele, porque ele teve a mesma sensação que eu, que a reunião não tinha sido tão boa, e eu fico feliz no final do dia que a gente chegou juntos a essa conclusão, então não é só o meu lado perfeccionista, e também não é uma questão de ego, porque eu acho que o ego ele entra muito no caminho do empreendedor, e é um trabalho de formiguinha você ir removendo ele, então eu acredito que o ego ele pode atrapalhar em diversos momentos, como ele também pode ajudar em alguns. E nesse caso eu tava muito preocupada de não tá vendo se era ego, assim, porque eu sou competitiva comigo mesma, então se eu erro por algo eu não fico muito feliz e enfim. Mas eu acho que, conversando com o Vini, a gente entendeu sim que a gente tá com um erro processual, que a gente precisa melhorar algumas coisas, e eu acredito que eu tenho já a solução para melhorar esses processos internos entre nós, Lemon, com o cliente. É uma questão de sentar, refletir mais e organizar tipo um framework mental, né? Um framework mental que eu digo, um Figma, onde eu comece a desenhar situações e basicamente uma metodologia 2.0, porque a metodologia 1.0 não tá funcionando mais para esse tamanho que a Lemon chegou em tão pouco tempo, porque os clientes que estão chegando agora, eles são muito maiores e estão exigindo muito mais, então chegou a hora da gente revisitar e já fazer essa versão 2.0. E aí, óbvio que eu fico muito ansiosa, porque ao mesmo tempo que eu tenho que fazer isso, eu tenho que olhar para o negócio, também me preocupa com as outras entregas que eu tenho responsabilidade em cima, não o time, é minha parte operacional, porque eu estou operando muita coisa na Lemon. E me preocupa também que, por um exemplo, eu solucionei uma dor que eu tinha para acelerar o desenho das propostas e ainda assim eu tenho 5 propostas para desenhar e eu não consegui fazer. Então, por mais que eu tenha sistematizado todo o processo, é aquilo que eu falei, vai demorar para eu pegar o jeito e desenhar essas propostas. Tô refletindo, será que eu deveria estar fazendo essas propostas? Será que eu deveria colocar alguém para fazer essas propostas? Será que eu tô pronta para confiar em alguém para desenhar as minhas propostas, mesmo que eu valide? Não sei se eu tô lá ainda, então... E nem se eu preciso de alguém, talvez é mais uma questão de, cara, separar um dia da semana para desenhar a proposta, não sei ainda, eu preciso pensar. Então acho que esse foi um
building public mais raiz, assim, tipo, no sentido de altos e baixos, e a vida não é linear. Eu tô muito consciente que são altos e baixos sempre. Uma vez que você tá lá em cima, pode ter certeza que a queda vai vir. Quando a queda existe, você tá nela, pode começar a escalar pra você sair, porque você vai sair. Não é linear, nunca é e nunca vai ser. Então, tendo consciência disso, eu sei que você nunca fica no topo por muito tempo. Sempre vai vir alguma coisa para servir de aprendizado, para você melhorar, para você avançar, para você sempre estar melhorando. Foi o que eu falei, 1% melhor todos os dias. Então, se você tem uma dor e você não faz uma reflexão em cima, dificilmente você vai ter progresso. Então, as dores existem, a gente precisa olhar para elas e solucionar. Então, é isso que eu vou fazer. Mas eu parei de me prometer datas, porque datas não estão funcionando pra mim. Então eu sempre falo, na segunda eu vou fazer, e aí na segunda-feira eu tenho uma agenda desenhadinha, perfeita, e as coisas não estão saindo como eu gostaria, porque algo da semana passada ficou presa pra segunda-feira. Então, pra eu não me estressar mais com essas promessas que eu faço e não tô conseguindo cumprir, e não é porque eu não quero, porque eu trabalho para um cacete, é muito provável que alguma coisa esteja consumindo a minha agenda bastante. Eu preciso achar essa dor, eu preciso encontrar ela e solucioná-la o mais rápido possível. Não só as que eu já tinha encontrado, tem mais, sabe? Então, na sexta eu fiquei mais reflexiva também, pensando bastante sobre essas coisas e querendo já começar a desenhar e escrever e tal, mas eu precisei não pensar nisso, porque eu tinha que ter energia sobrando e hard, porque eu tava desenhando eu precisava desenhar, na verdade, todo o sistema da minha mudança, que vai acontecer em 30 dias, em menos de 30 dias, não, em 30 dias ainda. Então, comecei a ligar para fornecedores, comecei a desenhar quantas fases teria a minha mudança, quando eu preciso começar ela, porque eu vou estar alugando esse aqui e o outro apartamento, então eu vou ficar fazendo obra lá enquanto eu tô aqui com os cachorros. Então, imagina a minha cabeça como não tá. Marceneiro, pintor, eletricista, fazer compra de móveis que eu preciso. Então, assim, agora é a hora que começa o jogo de verdade, que o jogo é a vida pessoal e a vida profissional, né? E a minha vida pessoal, eu acredito que tá sendo muito comida, assim, pelo meu lado profissional. E nesse momento eu não me importo disso tá acontecendo, porque no final eu me comprometi comigo mesma que esse ano eu ia focar muito na Lemon, e eu já abri mão de muita coisa nesses últimos meses, desde que eu comecei a Lemon. Incontáveis vezes eu disse não pros meus amigos, e também disse sim e fui me arrastando, mas fui pros rolês mesmo sem energia. Mas eu acho que empreender vem com alguns sacrifícios, nem todo mundo sabe disso, ou sabe, mas não tem consciência, e eu acho que do meu lado eu tinha certeza que viria com sacrifício, porque no CLT também muita coisa acontece, mas não a esse nível, porque quando você está empreendendo, você sabe que tem muita coisa na mesa, tem muito risco na mesa, né? Tem risco reputacional, tem risco financeiro, tem risco de tudo, tem imprevisibilidade, tem sazonalidade, então sua guarda fica muito alta, né? Quer dizer, eu falo sua, mas eu tô falando de mim, tá? Sempre assim, eu tenho esse hábito de falar como se eu estivesse falando de alguém, mas tô falando de mim. A minha guarda fica muito alta o tempo todo, assim, eu não consigo relaxar, porque eu sei que eu não sei tudo sobre empreender. Eu sei que eu tenho muito a aprender, e eu sei que todo dia eu vou estar aprendendo um pouquinho mais. Então, por saber que eu tô aprendendo, eu tomo muito cuidado, fico de olho em todos os comportamentos meus, do meu time, e fico com essa autovigilância também, o que eu acho natural para uma segunda viagem, assim. Eu acho natural, pelo tamanho que a Lemon tá, pelo faturamento que a gente já teve e pela seriedade que são os clientes que a gente tem e que estão chegando. Eu gostaria de estar exatamente nessa posição que eu tô, com pressão, e
porque essa pressão me ajuda a garantir que a gente vai longe ainda. A gente ama solucionar problema e é isso que eu gosto de fazer. É só uma questão de realmente colocar os pés no chão e ficar olhando ali no tunnel vision, né? Que é, porra, é isso, me comprometi a me jogar nesse primeiro ano e... Falei primeiro ano, mas eu sei que vai ter o segundo ano, o terceiro ano e o quarto ano, e eu acho que cada ano vai ser um desafio diferente. O empreendedor, acredito que sempre vai aprendendo mais e mais e mais e mais, ele nunca para de aprender. Então, é isso. Eu quero saber das minhas falhas, não quero saber das coisas que eu faço bem, porque essas eu já sei. Eu preciso saber mais sobre as minhas falhas. Então, são coisas que estão passando pela minha cabeça e eu tô dividindo aqui com vocês. E tenho certeza que um dia a Flávia do futuro vai assistir esses vídeos e acho que vai se orgulhar muito de saber que eu tô levando isso pra um lugar de muita consciência e eu não tô no automático, sabe? Não tô no piloto automático, só indo, dando porrada. Eu tô consciente, eu gosto dessa sensação de estar consciente e assistindo todos os meus passos e eu acho que vale muito isso, sabe? E eu acho que quem me gerou muito isso, graças a Deus, é esse hábito de meditação logo pela manhã. Inclusive, eu medito entre reuniões também. Eu ajudo o meu cérebro a dar um reboot toda vez que eu faço meditação e pratico, né, a minha respiração. E eu sei, muita gente não faz e... Quem fez e faz sabe a mudança, assim, tipo, só quem faz sabe a mudança que tem na vida. Ainda mais uma pessoa ansiosa como eu, que se eu não dou 5 minutos ali pra... É bem provável que eu reaja com emoção e eu não preciso da minha emoção atrapalhando o meu negócio. Eu preciso ser racional, então respirar te leva pro racional, porque ativa... essa parte do cérebro, que é a parte que traz o seu lado racional pro jogo. Então, é isso. Eu acho que não à toa a meditação existe na vida, na rotina de muitos CEOs e fundadores, né? Inclusive, eu lembro quando eu tava no Nubank, em 2017, tinha uma salinha escrito meditação, e o Davi Vélez, né, que é o fundador do Nubank, sempre tava lá dentro. E eu ficava pensando, cara, que bizarro, né? Tipo, entrar lá dentro e ficar 15 minutos meditando, tipo, caralho. E nunca passou pela minha cabeça, só comecei a meditar esse ano. Então, hoje eu vejo que, cara, é uma ferramenta. É uma ferramenta muito boa. Tão boa quanto dormir cedo, tão boa quanto acordar cedo, tão boa quanto praticar exercício. A mesma coisa. Enfim. É isso, esse foi o vlog aí da semana. A gente se vê no próximo vídeo. Desculpa terminar esse com a energia um pouco mais baixa, mas aqui já são quase 9 da noite e eu durmo justamente esse horário, então eu já tô... Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tô tentando pensar o que vai ter na semana que vem, eu não consigo nem pensar porque tem muita coisa, eu nem quero ver minha agenda hoje, eu vou ver só amanhã. A gente se vê. Eu preciso ir no meu novo apartamento, que é aqui dentro do meu condomínio, desenhar um projeto sem arquiteta. Eu adoro arquitetura, na verdade, eu amo fazer projeto, eu sei mexer nesses aplicativos. Fiquei 2h30 lá dentro e quando eu cheguei aqui em casa e fui olhar o aplicativo pra ver as medidas e tal, ficou uma bosta. Pronto, já desenrolei, gente. Cara, eu comprei esse tripé que vai me ajudar a fazer toda a mensuração aqui do AP. E pior que eu deveria ter vindo de chinelo. Eu meti um sapato, velho, que agora vai ser desconfortável, eu acho. É muita coisa pra medir, mas vamos lá. Dando um spoiler aí pra vocês.